Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Está chegando a primavera, a cidade vai ficando mais colorida, mais perfumada, muito bela. E quando passar essa fase agora, que se recomenda, fique em casa, aí vocês venham conhecer a nossa cidade, que é uma cidade típica holandesa. Então, quem não vai à Holanda, vem à Olambra. E é muito bom estarmos aqui juntos. A Mara disse que sentiu a falta do Roberto. Então, Sim, anteontem. e hoje ele ia faltar novamente, mas acabou que ele transferiu o compromisso para a próxima semana. Bom dia, Cosmo. Bom dia, Sueli. Muito bom estarmos aqui Bom com dia, vocês. primo. Verdade. Só para lembrar, nós continuamos, e sabemos que já tem algumas casas espíritas, com muitas restrições, é claro, mas que já estão retornando às atividades. Nós, porém, continuamos com as atividades presenciais suspensas. Por enquanto não temos previsão. O Cosme disse que a materialização é por conta do tema da semana. É verdade, Cosme. Olha, muito bacana. Mas hoje, para encerrarmos a nossa sexta-feira, como se diz, com chave de ouro, nós, ao invés de trazermos uma convidada, nós vamos trazer duas. Temos pouco conhecimento com relação à vida dessas duas convidadas, mas elas foram muito importantes no momento do surgimento do Espiritismo. Talvez vocês até já saibam quem é, mas eu vou deixar o Roberto apresentá-las. É verdade. Foram, digamos, elementos indispensáveis no processo da codificação, da terceira revelação. Porque Kardec foi o idealizador, digamos, foi o artífice, não? Pelo menos aquele que estava à frente no gerenciamento. Entretanto, sem os instrumentos, que nós chamamos de instrumentos mediúnicos, a revelação, a terceira revelação, a codificação espírita não teria acontecido. E é uma pena realmente que tenha pouco material, né, Leila, disponível. Essa nós conseguimos, graças ao pesquisador, saudosa memória, no nosso Silvino Canuto Abreu. E então ele fala nessas pesquisas, ele nos traz essas boas notícias. Falamos das jovens, então adolescentes, né? A Julie Baudin, de 14 anos, e a Caroline Baudin, também sua irmãzinha, de 16 anos. Então nós temos aí, graças a essas duas, entre outras, sabemos que adiante a codificação ela cresceria, ela avultaria, em termos de contribuições, mas no primeiro momento foi a pedra de toque até para despertar o nosso mestre leonês, né, Leila? É verdade. Mas como que foi acontecendo tudo isso? Nós vamos fazer uma volta no tempo, um pequeno relato, para que a gente se sinta agora ali na Paris do século XIX. Vamos imaginar que nós nos encontramos ali, na sala principal de uma mansão em Paris. Um grupo de senhores elegantes observa em silêncio a jovem de 14 anos, Julie Baudin, enfim, eu não sei francês, mas eu ainda vou aprender. Mas Julie, para os íntimos, está ali sentada, em frente a uma mesa redonda, e segura um estranho objeto. Era uma cesta com um lápis encaixado na borda, que risca letras em espiral. Ia assim, aquela cesta ela ia rodando, e depois para ler tinha que ler rodando para poder compreender o que estava... Com uma espiral mesmo, né? Ou seja, inicia pelo centro, vai crescendo até a borda.
E a mesa era redonda, só que era pequena, né? Era tipo a mesinha de sala, né? De centro. É uma mesinha de centro, é muito interessante. E cada palavra é analisada atentamente por um dos homens. A garota parece não saber porque os adultos olham para ela tão concentrados. A cada passo, ela ri e faz algum comentário engraçado. Uma jovem, 14 anos, aquela jovem parisiense, ainda com a inocência do século XIX, com aquela pureza. Ela acha engraçado aqueles homens sérios e ali observando com tanta atenção, ela nem conseguia compreender muito qual era o seu papel ali. Ela nem conseguia compreender muito essa mediunidade que ela possuía. Que a verdadeira, a bem da verdade, não existia nem a palavra definida assim, né? Mediunidade. É verdade. Né? Isso viria a crescer adiante. E as suas mãos, elas vão desenhando no papel frases que em poucos meses iriam fundar uma nova doutrina, uma nova religião, que era o Espiritismo. Então aí nós passamos, né? Nós temos a fase inaugural do Espiritismo, que ocorre através da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi organizada em 20 meses. Então, para uma doutrina, melhor, para um conjunto de revelações, podemos assim classificar melhor, recente, 20 meses, acho que foi um período bem profícuo, bem produtivo, para que fosse lançado, então, a primeira vez, a edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que aí na base, como já sabemos, né, é estruturado o livro de perguntas e respostas. E nessa primeira edição, 501 questões, né? É verdade, mas Allan Kardec, ele contou com essas duas jovens, com a Julie, com a Caroline, Julie com 14 anos, Caroline com 16, contou também com a Ruth Jafé e a Aline Carlotti. Mas hoje nós vamos focar mais somente nas duas irmãs. Mas as médiuns eram ferramentas perfeitamente preparadas e amparadas pela espiritualidade, porque sabemos que nada é por acaso, não é por acaso que Allan Kardec foi o codificador, não é por acaso que aquelas médiuns chegaram até Kardec ou que Kardec chegou até elas. Então Kardec organizou, como Roberto disse, 501 perguntas sobre vários temas e ali foi iniciado o Espiritismo, dando uma visão de um mundo espiritual, fazendo daqueles fenômenos muito mais que uma diversão da alta burguesia francesa, porque era uma diversão para as pessoas daquela época, que não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha TV a cabo, então era a diversão nos salões de Paris. E na época, aqueles fenômenos mediúnicos serviam como passatempo. Os salões de Paris marcavam dia, hora, geralmente à noite, e era o seu momento de lazer. Então aquilo começou a ganhar assim, aspectos universais. Aqueles fenômenos foram se espalhando por todos os países do mundo. E a partir de 1850, como a maioria conhece, a cidade de Paris, ela passou por uma grande reforma. Aquelas ruelas medievais, aquelas ruas estreitas da Idade Média, aqueles casebres, isso na década de 1850, elas foram sendo tudo remodeladas, aquele lugar medieval foi tomando, assim, dando lugar àquelas avenidas largas, aos bulevares que convergiam ao Arco do Triunfo, que é um símbolo da força, da modernidade, da nova burguesia francesa. Sim, aí com um processo amplo de urbanização, surgiram novos parques, né? E aí a cidade, chamada Paris, estava então apta a debutar, para transformar-se realmente na cidade do século, que é a cidade das luzes. Foi a época também da Revolução Industrial,
a época de várias descobertas científicas, mas no meio de toda essa modernidade, as mesas girantes se tornaram uma febre. E era muito comum naquelas reuniões as pessoas da alta sociedade participarem, poetas, intelectuais, nobres, sempre estavam ali. Já falamos, né? Victor Hugo, por exemplo, entre tantos outros ilustres, né? E do outro plano da vida também. Aí falamos Shakespeare, Molière e tantos outros, né? E numa reunião de 1855, as mesas girantes aconteceu na casa da senhora Plenemazon. Plenemazon era uma senhora, uma dama daquela sociedade e das relações de familiaridade, uma grande familiaridade com o Rivail. Então, uma das pessoas que compareceu à reunião foi exatamente o nosso mestre, Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, a reunião na casa da Plenemazon deixou Rivail aturdido. Aturdido porque é uma forma de nós dizermos assim, ele ficou impactado. Né? E falou, olha, que coisa maravilhosa. Então era realmente para despertar. Então ele passou meses observando esse fenômeno e naquela e também em outras cidades. E aí, na presença mais do casal Boudin, que tinha duas filhas que nós falamos já, que é a Julie e a Caroline Boudin. Ele passa também ele passou a frequentar várias reuniões, porque vários faziam esses encontros, e ele na casa do casal Boudin, ele percebe ali aquelas duas filhas que acreditavam ser médias e ele começa a observar. Quando foi em abril de 1856, 11 meses após a primeira visita àquelas reuniões, a mensagem da mesa perturbou ainda mais Kardec, porque o espírito vem dizendo que Kardec teria sido escolhido para reunir e publicar todos aqueles ensinamentos que ele havia ali obtido, porque ele anotando tudo, ia fazendo perguntas, e Kardec aceita o desafio, e o trabalho começa de uma forma agora direcionada, e todas as terças-feiras, Allan Kardec, que ainda era o professor Rivail, ele passa a frequentar a casa do casal Boudin, e ali a filha Julie e a Caroline psicografaram todas as questões que foram publicadas na primeira edição de Isso é muito importante, essa informação, né, Lili? Porque corre por aí, mesmo no movimento espírita, nós sabemos, que teria sido vários médiuns, né, contribuindo para a tarefa da codificação, mas não se diz em que momento. Então, neste primeiro momento, ou seja, a primeira edição, 501 questões, por exclusivamente através dessas duas médiuns. Elas tiveram auxílio, assim, das revisões, das questões. Sim. Nós até falamos que a senhorita Jafé, a outra também, agora até já me fugiu. Ruth Jafé? Participaram. Sim. Mas as duas meninas, a identidade delas ficou em segredo durante muitos anos. Até porque não era objetivo nem delas e nem de Kardec divulgar quem eram os médios, porque o objetivo principal era o conteúdo que ali era, que vinha, né? Então, o que se conhece da Julie, enfim, ela era uma médium passiva, inconsciente, durante o transe psicográfico. Ela somente achava que era divertido as pessoas lhe darem tanta importância. Ela tão jovem, não conseguia compreender isso. Foram instrumentos preciosos, né, Leila? A gente vê, por exemplo, na tarefa do amanho da terra, o papel importante da enxada, né? Mas o resultado é a colheita. Então, um instrumento muito bem conduzido ensejou uma colheita muito proveitosa, resultando nessas... mas com o tempo, elas pararam de usar a mesinha, né? Ou melhor, a cesta, né? Pararam de usar a cesta, começaram a usar a própria psicografia, perceberam que não havia necessidade daquela cesta, que elas podiam escrever diretamente, e aquelas respostas que elas psicografavam, aí elas eram analisadas muitas vezes, comparadas com outras mensagens, e nessa fase de revisão, a médium que contribuiu muito foi a Ruth Jafé, que era uma jovem sonâmbula. Ela possuía cerca de 50 cadernos
com várias mensagens que ela psicografava à noite. Então, ela contribuiu com essa revisão das mensagens das duas jovenzinhas. E quando foi, como todos nós sabemos, em 18 de abril de 1857, saem os primeiros exemplares de O Livro dos Espíritos. E quando foi à noite desse mesmo dia, Kardec faz uma pequena reunião em seu lar, para, podemos dizer, comemorar aquele grande momento, aquele feito tão importante, a publicação daquela obra. E Kardec, nessa época, Roberto, ele morava onde? Assim, na área central, né, de Paris. Lembrando que Paris tinha sido reurbanizada, mas não em todo, só em alguns trechos onde havia pequenos casebres, ruelas, becos, né, para ir substituído por amplas avenidas e edificações modernas. Mas então ele morava na Rua dos Mártires, número 8. E aí tem nessa data, nessa noite de 18 de abril, 1857, portanto, a véspera do lançamento, foi 1800, foi 18 de abril, no mesmo dia, de manhã né? ele lança o livro Isso, e à exato. noite faz a comemoração, isso, né? Isso. Então, à noite, a recepção preparada pelo casal Rivail. Estava ali a Gabi, né, vamos falar dessa, já falamos, né, Lília? Mas pouquinho, temos né? muito o que Mas falar tem que falar ainda, mais dela né? ainda. E aí o casal recepcionando seus convidados, só a noite de gala, né? Com certeza. Era um apartamento pequeno, mas comportava cerca de 20 pessoas. Então, foi assim, um número limitado de convidados e, logicamente, que a família convidada também foi a família Baldin e foi a primeira a chegar. A Clementine, que era a esposa, o Emily Charles Baldin, que era o pai, e as meninas. E foi uma alegria, o Rivail, as duas filhas, quando ali estavam. E foi assim, por volta de umas 5 horas da tarde já começou o sarau, como se diz, né? Aquele encontro. E elas ficaram muito felizes porque elas receberam Allan Kardec, né, o professor Hippolyte, mandou entregar a elas na residência um exemplar do livro e com uma dedicatória. E elas sentiram assim uma alegria imensa, porque nunca havia acontecido com elas uma distinção assim, elas se sentiram muito importantes. Então, quando elas chegam para Kardec, aí elas agradecem, né? Sim, aí ela fala assim, olha, o senhor foi muito gentil, né? Então isto realmente toca profundamente. A Caroline Baudin, por exemplo, desculpe, Leila, eu vou arranhar o meu francês, tá? Você está falando Baldin, falar Baudin. Ela atalhou então a Caroline, né, sorrindo e disse, obrigada pelo presente, professor. Imagina uma jovem adolescente, né, com a deferência do mestre. Então, quanta bondade a sua! Eu andava ansiosa por ver impresso o livro. Olha, ela tinha consciência da contribuição, da importância que ela teve, então muito ansiosa, realmente. Imagino como uma criança em véspera de Natal, doida para abrir o presente, né? E ela diz, jamais imaginei que levasse tanto tempo na tipografia, quase 4 meses, disse Kardec. E aí Kardec diz assim, mas hoje tudo é demorado e a obra ela foi composta fora de Paris, em oficina modesta e cheia de serviço, porque Kardec não tinha dinheiro, então ele procurou um lugar onde ele tivesse condições da obra poder ser publicada sem um custo tão alto. E ela diz assim, agora, continuou a moça, sinto-me como que aliviada de um dever, como aprovada no exame. E Rivail sorri, olha para ela com respeitoso afeto, e ela o olhava assim confiante como um mestre, aquele mestre venerável e estimado. Nos seus 18 anos, porque ela começou a obra com 16, Caroline já estava com 18, e a quem o livro devia tanto, ela não avaliava sequer por sonho
a gratidão do autor. Então ela era quem agradecia com um simples gesto de obséquio, né? Então aquela deferência sincera, mas muito ingênua, né? E tendo o rosto lindo, cândido, emoldurado pelos cachos de cabelo, olha que descrição poética, né? Que maravilha que o Canuto de Abreu tirou. Emoldurado pelos cachos de cabelos crespos e louros que lhe caíam aos ombros. Então Caroline era, pelo caráter e coração, como um anjo vindo ao mundo para anunciar uma revelação nova. Bonito Lindo, isso, né? Porque lindo. um anjo realmente era um espírito, ela com a irmã e outros que colaboraram, que eram comprometidos, né? Tinham essa com toda missão, certeza, né? tinham lá esse compromisso com a revelação, fazendo parte da equipe do codificador. E né? ela diz assim, né? Ela feliz, né? Como toda moça casadora, ainda mais naquela época. Aí ela risonha, ela diz, agora já posso casar-me sossegada, porque ela tinha um compromisso. E ela agora poderia casar, o seu compromisso foi concretizado e ela não teria mais, né, de se sentir assim. E agora, o que eu faço? E Rivaio, exprimindo sinceridade paternal, muito carinho, responde-lhe, agora pode, sua tarefa está finda, e você aprovada com distinção. Deus lhe dará neste e noutro mundo. Olha o que diz Kardec. Deus lhe dará neste e noutro mundo o prêmio da trabalhadora, desinteressada e útil. É o que todos nós precisamos, ser trabalhadores, desinteressados, sem esperar louros e úteis na obra do Cristo. E aí ele pergunta, por que não trouxe o noivo? Ela fala, está um pouquinho distante, né? Ele está lá em Dijon. Então, para estar preparando as coisas, o casamento então foi marcado para julho próximo, e se Deus quiser, ele virá. Então, você vai morar tão distante de nós? Aí Kardec falou assim, olha, caramba, é tão bom ter você aqui próximo, né? Ela diz, é mais longe ainda, professor. Ele diz assim, depois do casamento, Julie, voltaremos todos para a ilha da Reunião. Porque a outra irmã, Julie, que também agora já estava com quase 16, também iria casar. E quando a Julie casasse, aí eles iriam todos para mais longe ainda. É aquela história, tem sempre envolvimento com alguém da militar, né, Leila? Por isso que você se casou com um, né? Mas aí ele pergunta assim, mas o seu noivo não é oficial do Exército? Ela diz, é sim, mas ele deixará a carreira militar. Olha só, aí tomou juízo, né? Porque eu não tive, né? Deixará a carreira militar para ajudar papai na administração da fazenda. Eu também gostaria de ter uma fazenda para administrar. Então, mas você não tinha, o seu sogro não tinha uma fazenda, né, para você administrar. E aí ela complementa dizendo, mesmo fará o noivo de Julie, que se forma este ano em medicina. E aí a Julie diz, meu noivo vai se formar em medicina em agosto. Em agosto. Maravilha, né? E aí ele pergunta, Kardec, e você, filhinha? Olha só o termo carinhoso paternal. E você, filhinha? Vai também casar-se tão mocinha? E ela diz, espero casar-me em outubro, ao completar 16 anos. Era muito normal casar com a cidade. Aqui no Brasil e lá fora também, né, Leila? E aí ela diz assim, não escolhemos a mesma data de casamento porque dizem que não dá sorte a uma das noivas se as duas casarem no mesmo dia. Aí o Kardec responde para ela... superstição, menina. Cada um de nós terá seu destino matrimonial, que o dia, o mês, o ano e a coincidência de outro casamento na família, jamais, a meu ver, poderia modificar. Olha só. Então, o que está bem hoje, né, faz parte ainda, né, da cultura popular, apesar de todo esse esclarecimento que a doutrina nos traz, né, desmontando esses chavões, né, mas então Raymond quer formar-se primeiro, Raymond, né, o noivo, né, e assim ficaremos em Paris até o outono. E esse é motivo a mais razoável, respondeu aí o professor Rivail sorrindo. Porque
entre o medo, a superstição de casarem juntas, aí Kardec diz, não, isso não tem sentido. Agora, Esse é outro motivo. se o noivo, né, espera se formar, ficar em Paris até o outono, as folhas de outono, que aí fica tão linda, né, as árvores, quando está o outono, aquelas folhas amareladas, é tão romântico, né? Aí a Rivaio diz, aí tudo bem. É mais razoável até porque, assim como ainda ocorre hoje, chamado período letivo, ele principia na primavera, né, ele vai até o final do outono seguinte, transitando aí pelo verão, já no hemisfério norte, né? Mas que é um frio muito intenso. e geralmente, quando nós trazemos os nossos ou nossas convidadas, nós falamos até o final da vida o que aconteceram com elas. Mas agora nós vamos encerrar assim, como a gente vê aquele filme, e que o início de tudo é quando vem o casamento, que aí a pessoa vai casar e foram felizes para sempre. Então, é dessa forma também que nós vamos encerrar esse encontro com essas duas jovens, imaginando o casamento delas, elas constituindo a sua família. E aí eu permito ao Roberto, olha como eu sou boazinha, que ele encerre, concluindo o que acontece ainda. Então, para as irmãs Baudin, a missão estava encerrada, completa. Entretanto, a do codificador estaria apenas começando. E Kardec, então, trabalharia muito para nos legar essa preciosidade que hoje nos dá um roteiro, nos dá um norte e também ajuda-nos a equilibrar-nos no campo das emoções tão necessárias nos dias que correm, né? E aí eu recomendaria a vocês a leitura desse livro maravilhoso que é do Silvino Canuto de Abreu, doutor, professor, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. Nós fizemos só os recortes. É, né? Canuto de Abreu. Desculpe, Canuto de Abreu. É Silvino Canuto de Abreu ou Canuto de Abreu? É, Canuto de Abreu. Isso. Mas encerramos a história dessas duas jovens, desses espíritos que vieram colaborar na primeira hora, trabalhadoras da primeira hora, na codificação espírita. Esperamos que elas tenham um caminho muito iluminado, que elas continuem trabalhando em benefício da humanidade. Temos certeza que sim, pode ser até que já reencarnaram, de repente, pode ser até que já estejam aqui pelo nosso Brasil. E aproveitamos para Até porque, né, Leila, conforme os votos formulados pelo professor Rivaio, já as graças seriam concedidas a elas neste mundo e no outro. Só que aí é trabalho, gente, não é a graça de ficar ocioso, meu Deus. Não, é de trabalho. É verdade. Aproveitando, mandando um abraço para Regina Caroz, para a Dona Adélia, para toda a família, um abraço para Maria Correia, Sueli, Cosme, Eudócia, Fátima, Marina, Janete, Niva, Arnaldo, que bom vocês aqui conosco nessa sexta-feira e desejando a todos uma ótima sexta-feira à noite. Nós não temos nada de compromisso, porque a sexta-feira é dia de happy hour, então a gente, mesmo à distância, olha só a Sueli convidando o Arnaldo para comer bolo de laranja, que acabou de fazer, pão de queijo, e não convidou a gente. Olha só, é mole? Não, não tem problema não. O bolo de fubá vai ficar só para a gente também. Olha só que brincadeira, não faz isso não. Um abraço. Vamos distribuir assim, viu? Um abraço para Mara Fernandes. Gente, uma sexta abençoada para vocês. Amanhã, 10 horas da manhã, nós temos o nosso Evangelho com a Família, a evangelização para a criança, às 10 da manhã, sábado, todos os sábados, e no domingo, o Evangelho no Lar, que é o momento da semana que convidamos Jesus para os nossos lares.
Foi uma alegria estarmos juntos nesta semana. Roberta aqui conosco, que disse que não ia estar, mas acabou estando. E, porventura, aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Se ele disse que a gente também pode ir. Então, acho que eu vou a isso. Ele comia pão de queijo e bolo de laranja. Olha que delícia. É só dar um pulo, né, Leila? Bem mais fácil da gente chegar aí do que o Arnaldo. Muito. Mas a gente comeria em homenagem a ele, né? Claro, por que não, my friend? Gente, um beijo. Olha, e sonho! Eudócia adora sonhos, Eudócia. Olha. Quando eu fui aí aos Estados Unidos, vai comer sonho com você. Nossa! Vou sonhar com este sonho. Que bom, gente. Paz a todos. Até amanhã. E segunda-feira teremos novidades no nosso Café com o Evangelho. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer muito grande ter estado com vocês. E como vocês podem perceber, a gente manda um pouquinho no improviso também, né? Mas é tudo com muito boa vontade também, com seriedade, né? Apesar do ar leve, né, que a gente propicia nesses encontros. E amanhã, eu e a Leila estaremos no seminário virtual sobre magnetismo, né? Vão ser 4 finais de semana, gente. 5 finais de semana. Então, para nos instrumentalizarmos também, para ajudarmos nessa tarefa grandiosa e tão gratificante, que é de minimizar as dores, consolar, né? Que o seu Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, somos espíritas, temos então essa tarefa a desempenhar. Mas esse seminário, para ficar bem explicado, é sábado à tarde, mas aí é um seminário que nós nos inscrevemos para participar durante 5 semanas e depois traremos as novidades para vocês. Virtual, e vamos postar no nosso canal também, como já temos feito. Então, muito obrigado mais uma vez, um bom final de semana a todos, né, e a todas. E aí, um abração, viu, primo? E olha, a gente não está contando o tempo aí nos dedos para acabar com essa pandemia, a gente se rever, tá bom? Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser, neste mesmo horário.